salva de palma bem forte em nome de Jesus. Pode passar a irmã Vera em nome de Jesus com toda a alegria no coração. E que a igreja pode sentar a igreja em nome de Jesus. Tome assento, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Bom dia, paz, irmão. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse domingo, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra que eu quero dar para vocês, irmão, está lá em Mateus 24. Em Mateus 24. Amém, irmãos? Amém. Mateus 24. Irmãos, eu peço um segundinho para que cada um de vocês venha fechar os olhos. Para a gente pedir ao Senhor que Ele fale conosco. Amém? Amém. Querido Deus e Pai, que Tu és o Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa esse culto. Abençoa a palavra que for dada aqui, Senhor. Espírito Santo do Senhor, abre o coração, Senhor, de cada um para receber essa palavra. E que o Senhor também me direcione. Espírito Santo, ensina-me. Ensina-me a passar essa mensagem a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, essa passagem aqui é uma passagem, uma das mais importantes, no meu ver. Ela serve, essa mensagem aqui de Mateus 24, para nos ensinar, para nós, e essa mensagem ela é para o mundo todo. Aleluia. Mensagem que o Senhor deixou. Amém, Jesus. Os discípulos perguntaram para o Senhor quando seria esse dia da vinda dele. Essa mensagem, e quais seriam os sinais da vinda de Cristo. E aqui nessa mensagem, capítulo 24, aqui o Senhor dá resposta para eles e essa resposta para nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes,
e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Oh, Jesus. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Amém, Jesus. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa passagem aqui, a resposta que o Senhor deu aos discípulos, tudo isso aqui, irmãos, já aconteceu. Todas essas coisas aqui, as guerras, rumores de guerra, as pestes, as doenças, pai matando os filhos, filhos matando os pais, ou seja, o amor de muitos está esfriando. Então, tudo isso aqui, a gente liga a televisão e a gente vê os sinais que o Senhor falou. Todos esses aqui já se cumpriram, ou estão se cumprindo. Amém, Jesus. Muita pouca coisa falta para se cumprir tudo. Ou seja, o surgimento do anticristo. Sim, Jesus. Irmãos, Jesus trouxe vários ensinamentos aqui na terra. E essa mensagem de Mateus 24 é uma das mais importantes. Todos esses sinais já aconteceram. Amém? Amém. Aqui no 24 do 32, versículo 32, diz Jesus falando: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas essas coisas, ou seja, tudo que foi explicado aqui em 24, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então aqui, mais uma vez, Jesus diz: esses são os sinais, irmãos. Amém, Jesus. E essa mensagem aqui é para todos nós ficarmos bem atentos. Não vamos deixar que nada tire a nossa atenção de Mateus 24. Amém, Jesus. Porque esses sinais aqui indicam a vinda do Senhor. E Ele vem para resgatar a igreja, para resgatar a nossa alma. Amém. E o diabo vai fazer de tudo para que a gente não creia nessa palavra de 24, Mateus 24. Ele quer que a gente se perca porque ele sabe que o Senhor está às portas. Então ele vai querer tirar a nossa atenção dessa mensagem aqui de Mateus, para que a gente não ganhe a nossa salvação. E ele não quer isso. Por isso, eu não lembro se é lá em Pedro, eu não me engano, que fala assim:
mas todas essas coisas estão para acontecer lá desde o tempo dos meus avós, desde o tempo dos nossos pais, e nada mudou. E é isso aí que o diabo quer. Tirar a atenção de todos nós para que a gente não creia nisso e para que a gente não fique preparado. A pessoa não crendo nisso, a pessoa não se prepara. Verdade, Jesus. E o Senhor diz que vai vir assim, ó, num piscar de olhos, irmãos. Num segundo, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o ano, ninguém sabe o mês que isso vai acontecer. Mas isso aqui é para nós ficarmos preparados. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, todos nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos projetos. Isso não é errado. Mas os nossos sonhos, os nossos projetos, nós não vamos permitir que essa correria do dia a dia, não vamos permitir que os nossos sonhos, projetos, façam nos esquecer de Mateus 24. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A prioridade, irmãos, não será os planos, não será os sonhos, os projetos, os nossos bens. Mas a prioridade que temos que estar preparados, nós cristãos, preparados para esse grande evento, para que esse dia não nos pegue de surpresa. O Senhor é tão misericordioso que Ele deixou mensagem. Não é uma coisa assim que vai acontecer de uma hora para outra e ninguém ficou sabendo. Todos nós estamos sendo avisados, geração por geração. E aqui onde Ele diz, não passará essa geração para que todas as coisas aconteçam. E essa geração que Ele fala aqui é a nossa geração. Amém, Jesus. E eu creio, irmãos, que essa é a última geração. Vamos estar preparados. Irmãos, se nós estivermos preparados para esse dia, com o coração firme na palavra, obedecendo ao Senhor, Amém, Jesus. porque ali diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se cada um de nós estiver preparado para esse dia, a gente não vai ficar triste, não vai ficar com medo quando esse dia chegar. Amém, Jesus. Eu lembro, irmãos, quando eu era criança, a minha mãe já falava isso. E quando ela falava, eu ficava com temor, eu ficava com medo, preocupada, eu não queria ouvir. Eu saía de perto e eu não queria ouvir isso aí, porque eu tinha medo. Mas eu era uma criança e eu não tinha entendimento. Hoje nós temos entendimento disso. E nós, cristãos, não podemos ter medo desse dia. Amém, Jesus. Porque se nós estivermos preparados, irmãos, preparados, e se nós tivermos, vamos supor, no nosso trabalho, e nós ouvirmos o toque da trombeta, nós não vamos ter medo, nós vamos dar glória a Deus. Aleluia! E nós vamos contemplar o toque da trombeta. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Se nós estivermos na rua, no carro, no campo, e se nós ouvirmos o toque da trombeta, nós não vamos temer, nós vamos dar glória a Deus, e nós vamos contemplar o toque da trombeta. Sim, meu Deus. Se nós estivermos na nossa casa, com a nossa família, nós vamos contemplar o toque da trombeta. Por que nós vamos contemplar? Porque nós estamos com o nosso coração preparado para esse dia. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, Jesus, Ele veio aqui na terra e Ele curou. Jesus nos ensinou. Jesus libertou.
Jesus ressuscitou mortos. Mas a missão de Jesus aqui na terra não foi para isso que Deus enviou Jesus. Vai lá, meu filho, lá na terra, lá, e tu vai curar, e tu vai ressuscitar, e tu vai dar ensinamentos, e tu vai libertar, e todo o povo vai te conhecer por isso. Não foi por isso. Jesus fez essas coisas, mas Jesus, ele veio para anunciar o reino. Essa é a missão dele. Para anunciar o reino de Deus, para pregar a salvação da nossa alma. Aleluia. Amém? Irmãos, Deus enviou Jesus para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele quer a nossa alma, irmãos, para viver lá na eternidade, lá no reino com ele. Mas vamos ficar atentos que tem mais alguém que quer a nossa alma. Amém, Jesus. O inimigo das nossas almas. Ele quer a nossa alma para que quando chegar esse dia, a gente não vá, a gente não suba. E ele quer a nossa alma para que a gente fique condenado com ele no fogo do inferno, ao qual está preparado para todos os anjos, para o diabo e para aqueles que rejeitaram o Senhor. Então ele vai fazer de tudo para tirar a nossa atenção, para que a gente não fique preparado para esse dia. Irmãos, como eu falei aqui no início, que nós temos planos, nós temos projetos, nós temos sonhos, mas nós não vamos deixar. Nós queremos os nossos planos, arrumar nossa casa, comprar móveis, comprar um carro, trocar de carro. Nós temos esses planos para nossas vidas, mas nós não vamos deixar tudo isso estar à frente da nossa alma. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus está às portas. Eu queria falar agora para vocês, irmãos, aqui de Mateus 25. Amém. É uma continuação. Amém? Amém. Jesus diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou seja, Jesus. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui não diz que só as loucas adormeceram. Todas adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, que será o toque das trombetas. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Amém, Jesus. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo.
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Essas 10 virgens, tanto as 5 prudentes como as 5 loucas, representa a igreja, irmãos. Por que 5 loucas pertencem à igreja? Porque tem muita gente, como o pastor já falou, que estão há 30, 40 anos na igreja e vêm todo domingo só por um costume, mas não guardam a palavra no coração, não mudam, continuam com as mesmas atitudes. E esse azeite aqui que eles não tinham representa o Espírito Santo. Aleluia. Como o pastor Xavier falou. Oh, meu Deus. Sim, meu Deus. Naquela época, o azeite era algo muito especial. O azeite era usado naquela época para derramar sobre as feridas. Sim, meu Deus. E esse azeite era usado pelos profetas para derramar na cabeça dos reis, quando eles eram ungidos reis. Oh, aleluia. Sim. Então significava a presença do Espírito Santo. Glória. Sim. E essas loucas, ou seja, pessoas que estão na igreja, como o pastor acabou de falar, mas não têm a presença do Espírito Santo. Olha, sim, meu Deus. Irmãos, eu conheço uma pessoa, isso não é uma história que eu estou contando para vocês, é verdade. Uma pessoa próxima, que ela se converteu há muito mais tempo antes do que mim, do que eu. Ela se batizou muito antes do que eu. E ela ia todos os domingos na igreja. Mas um dia, lá na minha casa, ela me disse que ela não acreditava que Jesus ia voltar. E eu falei para ela assim: mas não ensino isso na igreja onde tu vai? Que Cristo vai voltar? Ah, mas eu não acredito. Olha só, essas são as loucas. E às vezes a gente ficava sentado e eu gostava sempre de falar um pouco da palavra, de falar um capítulo, um versículo, ela não sabia nada. Ela desviava o assunto porque ela tinha medo. Se falasse para ela: abre a tua Bíblia em Mateus 24, ela não sabia onde era Mateus. E estava com 20 anos na igreja. Por isso que tudo o que Jesus falou, as parábolas, isso aqui tudo é um ensinamento verdadeiro. Tudo é verdade que está aqui. Aleluia. As loucas e as prudentes estavam juntas. Mas quando o Senhor chegou, nem todos estavam preparados. Aí todos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, abre-nos, deixa-nos entrar. O Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Oh, Jesus, sim, meu Deus. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque nós falamos da palavra e muita gente não crê, não acredita e dizem: eu sou muito jovem ainda para conhecer a palavra. Primeiro eu quero desfrutar das coisas do mundo. O mundo tem coisas boas. A igreja é monótona, não pode isso, não pode aquilo, eu quero liberdade. Ninguém quer nada com o Senhor. Sim, meu Deus, é verdade. Mas aí quando chega esse dia, todos vão dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, abre a porta, Senhor. O Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Oh, Jesus. Porque o Senhor, a palavra diz que até agora não é terminado todas as coisas, porque o Senhor quer que todos se salvem. Por isso diz a palavra: quando o Evangelho for pregado a toda a gente,
então virá o fim. Aleluia. Para que não corra o risco daquele dia alguém confrontar Jesus e dizer: mas nunca ninguém falou da palavra para mim. Como é que eu vou ser salvo? Ninguém falou para mim. Então, para não correr esse risco, a palavra, o evangelho do Senhor vai ser pregado a toda a gente, então virá o fim. Não é eu que estou dizendo, a palavra diz isso. Amém, irmão? Amém. Jesus está às portas, irmãos. No versículo 36. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. No 37 fala o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Aqui Jesus está alertando, assim como foi no tempo de Noé. Quando o Senhor falou para Noé construir aquela arca, que viria o fim de todas as coisas, que viria esse dilúvio, a água ia cobrir a terra. Noé espalhou essa notícia e ninguém quis acreditar. Chamavam ele o velho louco. Esse velho está louco. Deus vendo isso, Deus instruiu Noé, então, para pegar um casal de cada animal e colocar na arca. E Deus não falou para Noé: não, mas tu pega um pouco do pessoal aí e tu bota para dentro da arca. Porque eles não creram. E assim será também, como daquelas 10 virgens. Senhor, abra-nos a porta. A porta vai estar fechada. Depois que os animais estavam todos lá dentro, e a família de Noé, não foi Noé que fechou a porta. Foi Deus que fechou a porta. Para que não corresse o risco que quando aquelas pessoas começassem desespero, bater naquela porta da arca: Noé, deixe-nos entrar. Deus sabia do coração de Noé. Que Noé podia ter compaixão e querer abrir e colocar alguém lá para dentro. Então o Senhor fechou a porta. Aleluia, Senhor. Sim, meu Deus. Amém, irmão? Amém, Jesus. Aqui, como nas 10 virgens, aqui diz: então a porta se fechou. Será assim também nos dias de agora. Só que não vai ter dilúvio. Mas uma hora a porta vai se fechar. Irmãos, a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Amém, irmão? Amém. Porque Jesus é misericordioso. O Senhor, Ele não tem prazer na morte e na condenação de todo ser humano. Então está tudo aqui explicado aqui na Bíblia. Glória a Deus. Para que a gente tenha esse entendimento, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Glória a Deus. Então, por isso que a porta da graça não é mais a porta da arca, mas é a porta da graça ainda está aberta. Aleluia. Glória
tempo é agora. O tempo é hoje. Não vamos deixar para amanhã, irmãos. Porque amanhã nós não sabemos se vai ser esse dia amanhã, ou não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui vivos. Glória a Deus. É verdade, Jesus. E as pessoas esquecem disso e acham que tem a vida eterna, que podem aproveitar tudo o que quiserem e acham que nunca vão morrer. Aí o jovem diz: mas eu sou jovem ainda, eu não estou velho para morrer. Só que não é só as pessoas velhas que morrem. Jovens, adolescentes, crianças também morrem. Então vamos aproveitar esse tempo precioso. Nós sabemos que todas essas coisas já aconteceram, irmãos. A gente liga a televisão, a gente vê coisas horríveis. Cidades sendo inundadas. Terremoto. Essa guerra que nunca para. Peste, fome. Eu vi a postagem do menino lá, onde está essa guerra lá. Um menino, acho que de uns 10 anos. O menino gritando, dizendo: até quando vão nos deixar assim? Nós estamos comendo areia, nós estamos com fome. Mande comida para nós. Oh, glória a Deus. Esse menino indignado, gritando por comida. Então o mundo está assim. Mas não é por culpa do Senhor, o Senhor não é mau. É por culpa do pecado. É por culpa que as pessoas não querem crer, não querem aceitar, não querem ouvir a mensagem, não querem ouvir a palavra. Por isso que o mundo está assim, dessa maneira. Irmãos, vamos aproveitar esse tempo que nos resta enquanto a porta da graça está aberta. Amém. Amém. Essa é a mensagem, irmãos, que eu trago para vocês. E que essa mensagem possa edificar o coração de cada um. E que nós possamos sair daqui alimentados com essa palavra. Que nós possamos sair daqui fortalecidos com essa palavra. Glória a Deus. E que essa palavra nos ensine a cada dia a nós ficarmos preparados para esse grande evento. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. É essa a mensagem. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, irmão. Com vontade. É para Ele, irmão. Amém? Glória a Deus. Quando